A paz do Senhor Jesus para todos, Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã de quarta-feira, hoje 13/5/2026, eu quero desde já te desejar uma manhã de livramento, uma manhã de paz, que o nosso bom Deus nos guarde tanto na entrada, tanto quanto na saída. Que este dia você, meu amigo, minha amiga, possa descansar o seu coração no Senhor, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Você, meu amigo, que amanheceu entristecido, entristecida, preocupada, descanse o teu coração. Descanse o teu coração. As preocupações nos causa alguns danos, ansiedade, medo, pânico, tira o nosso sono. E quando nós analisarmos a vida, resolvemos um problema e vem outro. E quero dizer para você que está nesse estado, nesta manhã, acordou até pensando em fazer besteira, com pensamentos negativos, espera no Senhor. O desespero não vai te levar a nada. Também quero agradecer a Deus pela vida daqueles que têm nos acompanhado, apesar que o canal deu bastante silêncio acerca de programações, de mensagens, mas estamos aqui de pé. E agradeço a você que tem nos acompanhado, deixado seu like, comentado, a todos os inscritos do canal, um abraço também à congregação a qual eu congrego, ao pastor Ivo, a pastora Celidal, o pastor Marcos, a toda a minha congregação, pastor Dias. Que Deus abençoe as obreiras, as missionárias, que Deus abençoe. E nesta manhã, como sempre, que é o objetivo deste canal, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu coração, para o nosso coração. Mas eu já vim aqui várias vezes pedir orações específicas para algumas pessoas que estavam enfermas, que ainda são carentes das nossas orações. Agora tocou em mim, tocou na minha carne, tocou no meu sangue. Eu peço oração pela vida do meu irmão mais velho, Raimundo. Ele é carente de oração. Se encontra ali hospitalizado no Hospital Jorge Valente. Não somente ele, mas todos aqueles que se encontram no leito, eu te peço encarecidamente, orem pela vida do meu irmão. Orem pela vida do meu irmão. Eu ficarei muito grato. Continue orando também pela vida do nosso irmão Paulo, né? O nosso irmão Paulo ainda continua. E Deus tem agido com Paulo pela sua misericórdia, pela sua graça, através das orações dos irmãos. Nosso irmão Paulo está bem, está em casa esses dias. Um abraço, Paulo, irmão. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sempre. E estarei orando, porque eu quero ouvir o que é que Deus quer falar conosco. Você sabia que Deus fala conosco todo dia? Sim, nesse momento Ele está falando com você. Nesse momento Ele vai falar comigo, vai falar com você. Não saia daí não. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai,
nesta manhã de quarta-feira, queremos colocar diante de Ti as nossas preocupações, ansiedades, porque uma certeza nós temos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, obrigado pelas Tuas bondades que nós não merecemos. Agora, meu Senhor, fala conosco, fala de uma maneira especial, uma maneira sublime. E eu coloco diante de Ti todas as minhas lutas, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Livro de João 16:33. João 16:33, eu amo a Bíblia Sagrada, mas esse versículo, eu me lembro muito dele. João 16:33, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Já fiz várias mensagens aqui com esse texto, mas o Espírito Santo hoje ele enche o meu espírito, enche a minha alma, para que eu venha falar sobre este versículo. O livro de João, no capítulo 16, ele vem tratando sobre a futura obra do Consolador que será enviado. No livro de João 16, o Senhor nos ensina que a oração tem que ser em nome do Senhor Jesus. E aqui, do capítulo 14 até o 16 em diante, a oração sacerdotal no capítulo 17, o Senhor está instruindo, ele está dando praticamente as últimas palavras aos seus discípulos. Palavra de despedida. E ali ele vem falando sobre a vida. No capítulo 16, no versículo 33, o Senhor ele dá um detalhe sobre a vida. O que pode acontecer, o que deve acontecer na vida de um ser humano. Ele alerta aos seus discípulos que esta vida não é só feita de flores, de momentos bons. Ele está alertando aos discípulos que eles viessem se preparar. Se preparem, fiquem atentos, fiquem alerta, fiquem apercebidos, porque nesta vida tereis aflições. E o que pesa aqui é a palavra no plural. O que faz com que prestemos atenção é que o texto nos diz que no mundo terá aflição, no singular. Terá aflições. Eu estava ontem conversando com um irmão e eu falava assim: irmão Henrique, quero até mandar um abraço para o nosso irmão Henrique, a Kayla e a esposa. Irmão Henrique, a gente fala sobre um pouco das nossas lutas, mas eu estava pensando aqui no meu cantinho que é melhor estar com a minha por enquanto, com esta luta, porque eu não sei qual será a próxima. Porque quando você resolve uma, você que acha que tem luta, você que tem luta e não vê a hora de resolvê-las, aí eu deixo a interrogação: qual será a próxima? Porque eu tenho certeza que esta luta que você está passando não é a primeira. Essa luta que você está passando não é a primeira e não será a última. Se a gente pensa que está passando por luta,
por este momento que nós estamos atravessando, amanhã talvez a gente diga que o que nós estamos passando hoje não era nada. Então o nosso Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas era para ter bom ânimo. É difícil ter bom ânimo em meio às lutas. Mas o que o Senhor estava dizendo é que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Eu costumo dizer que a alegria passa, o sofrimento passa, a fome passa, a barriga cheia passa. Tudo é passageiro. Porque tudo que o Senhor está nos avisando é que tenho-vos dito isso, para que no mundo, para que em mim tenha paz. Ou seja, o Senhor avisa que vai ter luta, que vai ter aflições, mas nesse momento nós temos que ter, para que nele nós tenhamos paz. Que mistério é esse? Porque Jesus, ele já resolveu para nós o que nós precisávamos. A sua obra no Calvário era o que eu e você precisávamos. A garantia da salvação, a garantia da morada eterna. Então, todas as vezes, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, que está passando por esse momento terrível, que o inimigo está até soprando no seu ouvido, está aí para você fazer uma besteira, escuta. Tudo isso passa. O que é bom o que é bom saber, lembrar, é que o que eu e você precisávamos já foi resolvido no Calvário. A nossa morada eterna, a paz eterna, a felicidade eterna. Lembra o que está escrito no Apocalipse 21:4? Que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Você hoje que está em cima do leito sentindo dores, há uma promessa que também diz que não haverá mais dor, não haverá mais aflição. O apóstolo Paulo diz que há o peso da glória que nos espera. Não é para se comparar, ou seja, as aflições desta vida, não é para se comparar com o peso da glória que nos espera. Meu amigo, minha amiga, sair desesperado não vai resolver. Você dar cabo da sua vida não vai resolver. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Jesus é a nossa paz. Ele diz: a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é transitória. A paz do mundo é ilusória. Mas a paz de Cristo é a paz que transcende todo entendimento. É a paz que o homem normal não entende. Bem-aventurado é aquele a qual o Senhor chamou para esse ministério da salvação. E você que me ouve, que ainda não aceitou a Cristo como o seu Senhor e Salvador da sua vida, aquele que traz paz, Ele está com braços abertos hoje. Você que está aí ouvindo, você que aguçou o seu ouvido aí, você que se aproximou para ouvir, Deus está falando com você também. Ele está de braços abertos. Observe que o mundo está em aflições, em todas as áreas. Se eu for falar aqui as áreas que o mundo está em aflição, eu não termino hoje essa mensagem. Estamos em aflições, vendo tanta criança nascer com deficiência, crianças usando um identificador de deficiência,
no seu pescoço. Estamos em aflição dos princípios morais. Já não se mais respeita, já não mais se considera. Tanta coisa, violência sem precedentes. Essa semana passada, fomos impactados com uma mãe que deixou seus filhos sozinho e acabou uma tragédia. Ela foi curtir. Não existe mais, sem generalizar, um sentimento materno. Vemos crianças pelas ruas. A sensibilidade do perigo caiu por terra. Estamos em aflição quando nós vemos as necessidades um dos outros. Coloco o estado do Rio de Janeiro, o Salvador, nosso bairro, nossa cidade, em guerras, morte, feminicídio, fome, dificuldade para criar filhos, para criar família. Mas o Senhor disse: eu tenho vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo vocês vão ter aflições. E em Mateus 24 ele vem falando sobre as coisas que iriam acontecer quando chegasse o tempo do fim. Peste, fome, terremoto, abominações nos lugares santos. Então, meu amigo, eu me lembro que Elias, ele pediu para morrer. Elias estava aflito, estava angustiado. Elias, quando ele pediu para morrer, quando ele estava naquele estado, no livro de 1 Reis fala sobre essa história, ele achava que só ele estava passando por dificuldade. Elias estava achando que só ele estava aflito. Aí Deus mostrou para ele: não, ainda existe muitos que não se dobraram a Baal, muitos que estão em aflição ainda, sendo perseguidos. Quando nós estamos no nosso mundinho, passando as nossas lutas, nossa dificuldade, pensamos nós que é só nós, irmãos. Existem pessoas, você que está passando por luta, existem pessoas sempre em estado pior do que eu e você. Não precisa ir muito longe. Só bastamos ir ali no hospital Aristide Maltês. Só bastamos ir nos hospitais às 17 horas, a hora que sai o boletim médico dos pacientes da UTI. E às vezes uma dívida, às vezes algo supérfluo, às vezes, e nós chamamos de luta. No mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa invadir o teu coração, que esta aflição, ela venha a ser submersa sobre a paz do Senhor. Que a paz do Senhor venha sobressair diante dessa sua aflição. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não fala à toa. Que o Espírito Santo, ele não ia me colocar hoje aqui na mesa de mensagens à toa. Se desesperar, não vai adiantar em nada. Tudo há de dar certo. Tudo há de ser resolvido. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. É o quê?